E a gente vai continuar falando de meningite, né? A gente está recebendo aqui em nosso estúdio a médica neurologista Bárbara Márcia, ela que vai tirar todas as dúvidas sobre essa grave doença que, se não for tratada, pode levar sim à morte, não é isso, doutora? Exato. Bom dia, seja muito bem-vinda ao Notícias de Picos. Bom dia, Geandra. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. É um prazer enorme estar aqui hoje, né, falando sobre um tema tão importante e tão relevante que são as meningites, né? As meningites podem ter diversas causas, né? Desde causas virais, bacterianas, fúngicas, né? A meningite é uma inflamação, né, da meninge, que é uma membrana que envolve o nosso cérebro, o nosso sistema nervoso central, desde o cérebro e até a medula. Por isso que é uma doença considerada tão grave, né, doutora? Gravíssima, é. E assim, a principal forma de transmissão, né, no caso das meningites bacterianas, são através de gotículas respiratórias, já que a maioria dos micro-organismos são contidos e colonizam a nossa nasofaringe, né? Então, daí a importância de prevenir em algum caso suspeito. Né? E no caso, né, como a senhora falou, existem vários tipos de meningite causadas por vírus, fungos e bactéria. A bactéria é a mais complicada, é a mais grave. Exato, né? As mais frequentes são as meningites virais, né? Mas as mais graves, com maior morbimortalidade, são as meningites bacterianas, né? Causadas por pneumococo, meningococo e haemófilos. São os germes mais comuns. Mas todas essas meningites, elas precisam de um tratamento rápido, né? Então Exato. É por isso que esse diagnóstico também seja rápido, né? Seja de imediato. Assim que você pega um paciente com suspeita de meningite, né, deve-se proceder uma abordagem, né, fazer uma investigação, né, a punção licórica, né, que é a coleta do líquor, né, que a gente faz através de uma agulha de RAC, né, a gente faz a coleta do líquor para analisar e identificar o agente etiológico causador daquela meningite, né? O quadro clínico da meningite é um quadro bem florido, né? O paciente pode ter cefaleia, náuseas, vômitos, sinais de irritação meníngea, né? Rigidez de nuca. Rigidez de nuca, muitas pessoas fazem esse teste, né? Exato, a gente tenta encostar o queixo aqui no externo e o paciente não consegue. Né? Tem uma certa rigidez. Existem também os grupos mais vulneráveis, né, doutora, para contrair essa doença? Ela pode acometer qualquer faixa etária, né? Mas o grupo mais suscetível são as crianças menores de 5 anos, né? E também os idosos com mais de 60 anos, são os grupos mais suscetíveis, né? Nas meningites bacterianas, o período de incubação, Geandra, geralmente é de 2 a 10 dias, né? Então, é importante também saber desse fato, né? E procurar assistência médica assim que a suspeita Pois existir. Vamos destacar mais uma vez, doutora, para quem está em casa, às vezes até perceber qualquer tipo de sintoma e procurar essa ajuda médica. Quais esses sintomas? Febre alta, né? Cefaleia, que são as dores de cabeça, rigidez de nuca, náuseas, vômitos, né? Até mesmo sintomas como convulsão, né? Alteração do nível de consciência, né? Então, deve ligar o pisca-alerta e procurar um serviço de saúde. E na meningite bacteriana, esses sintomas são ainda mais intensos? São ainda mais floridos, exatamente. E no caso do tratamento, vai depender também do quadro do paciente? Sim, o tratamento vai depender da faixa etária do paciente, do perfil do paciente, né? Geralmente no adulto a gente trata com cefalosporinas, né? Que são a mais comumente usada, que é a ceftriaxona, né? Também podemos lançar a mão de corticoides, dentre outras medicações. Além do tratamento de suporte, né? No hospitalar, com hidratação, suporte médico adequado. Isso aí, no caso, quando o paciente apresenta um quadro mais grave. Que necessita de internação. Doutora, e algumas pessoas, mesmo depois do tratamento, apresentam também algumas sequelas, mas são reversíveis no caso, né? Ou não? Varia muito, né? Não existe uma regra quanto a isso. As principais complicações são complicações auditivas, visuais e até complicações motoras, né? Então, o paciente pode levar alguma sequela, alguma incapacidade e até mesmo ao óbito, como foi esse caso recente aí. Vamos falar a respeito da prevenção, doutora? Sim. Existem as medidas preventivas que as pessoas devem adotar e também a questão da vacinação, né, que como a Valéria estava falando agora há pouco, é muito importante que as pessoas se vacinam. Existe essa maneira eficaz de prevenção? Exato. É uma doença que a gente consegue prevenir, principalmente nas formas bacterianas, né?
já que temos vacina para a maioria dos micro-organismos envolvidos, né? A gente tem vacina para pneumococo, vacina para meningococo, para hemófilos, né? Então, daí a importância de manter seu calendário vacinal atualizado para evitar e prevenir esse tipo de doença, que é uma doença tão grave e de alta letalidade. E no caso da meningite viral, aqueles cuidadozinhos que as pessoas têm que tomar até em relação ao Covid, lavar bem as mãos. Pacientes que têm contato direto com, ou pessoas que têm um contato direto com o paciente devem ter precaução respiratória, né? Por conta de que a transmissão é principalmente por gotículas respiratórias, né? Então tem que fazer o isolamento respiratório, lavagem de mãos, né? Todo aquele cuidado que a gente já sabe. Né? Doutora, vale destacar também que em alguns casos as pessoas infectadas elas têm que ficar isoladas, não é isso? Exato, deve se manter isoladas, tá? Até o início da antibiótico terapia, né? A gente só libera a parte do isolamento a partir de 24 horas do início do antibiótico, né? Que é o tratamento específico para meningite. Né? Ok, doutora Paz, a gente agradece muito pelos esclarecimentos, a sua presença aqui no Notícias de Picos. Eu que agradeço a oportunidade e obrigada.